Beleza. Há poucos minutos atrás eu terminei de assistir Attack on Titan. Ó. E reassisti no caso, né? Eu comecei a assistir pela primeira vez as primeiras temporadas em 2018. Ou seja, estamos em 2026, faz 8 anos. Há 8 anos atrás eu comecei a assistir Attack on Titan. E daí eu só assisti uma vez. Então eu tinha me esquecido. E virou o meu anime favorito, né? Depois que eu assisti. Depois de ter assistido vários outros animes e vários outros filmes e séries, ele foi algo que ficou muito marcado. Tanto é que eu tenho o símbolo das Asas da Liberdade como meu colar. Aí agora eu resolvi reassistir tudo. E daí eu lembrei por que esta merda é tão boa e por que eu gosto tanto dessa obra, velho. Nossa. E eu tô fazendo esse vídeo pra eu me lembrar, caso eu me esqueça dessa obra de novo, como acabou acontecendo. De tanto tempo sem assistir, né? Eu assisti só uma vez, então a última vez que eu assisti foi quando lançou a quarta temporada, né? Que já faz sei lá quanto tempo, uns mais de 2 anos, eu acho. Então eu acabei me esquecendo da história do anime, das reflexões que eu tive enquanto eu assistia e etc. E daí eu terminei de assistir agora aqui. E aí eu lembrei, né? Nossa, é por isso que esse anime é tão impactante e a minha obra favorita, incluindo filmes e séries e outros animes. E esqueci de dizer que talvez tenha spoiler desse vídeo. A minha visão sobre Attack on Titan é que, bom, as pessoas falam, todo mundo fala que é sobre liberdade, né? Óbvio, fala muito sobre liberdade, mas talvez esse não seja o ponto principal, ou pelo menos não seja só esse o ponto principal. Eu vejo da seguinte forma: é um dos pontos principais, sim, mas eu acho que no mesmo nível dessa mensagem de liberdade, ou até mesmo um pouco acima, Attack on Titan ele apresenta ao espectador a diversidade humana. Como o ser humano ele é diferente, ele pode ser diferente em diversos aspectos. E como que esses diversos aspectos eles se relacionam com a busca por uma liberdade tão distante. E no final a gente percebe que é uma liberdade inalcançável, na real, né? Que na verdade não existe liberdade nenhuma. A obra no final trata de mostrar que mesmo após a erradicação, não é? Depois dos titãs serem erradicados, ainda continuam tendo conflitos entre os próprios seres humanos, como a Helena disse, não dá para tirar a violência do ser humano. Mesmo apesar dos titãs, aquela loucura toda de titã e etc., ainda vão continuar os conflitos e o anime trata de mostrar isso, que o ser humano é louco mesmo, né, velho? Não tem o que fazer. É incrível, eu acho incrível quão complexo ele é, quão profundo ele consegue ser. Cada personagem tem a sua profundidade, tem a sua. Ele trata de mostrar o emocional de cada personagem, você se conecta com cada um deles, você consegue entender, você consegue perceber que, na verdade, você consegue ver as motivações de cada um, você consegue perceber que, na verdade, não existe vilão e herói na história. Todo mundo é maluco, porque o ser humano é assim. E todos eles agem por motivações próprias. E cada um tem a sua motivação. A gente começa a obra achando que determinadas pessoas são os vilões da história. Depois a gente percebe que existem motivações históricas na vida deles ali que os fizeram a executar tais comportamentos, tais ações, e depois a gente vê que os que a gente achavam que eram heróis fazem as mesmas merdas que os que a gente achavam que eram vilões fizeram lá no início. Então a gente vê que é tudo humano, entendeu? É o que eu quis dizer lá no início, que talvez a mensagem não seja somente de liberdade, mas ao mesmo nível que está a liberdade, também está uma mensagem de humanidade, mostrando, apresentando como o ser humano ele é
em diferentes situações, em diferentes contextos, com diferentes motivações. E, nossa, dá pra refletir muito assistindo. Porque você vê quão diferente cada ser humano... E, nossa, é incrível como que o autor consegue mostrar a diferença de cada personagem que tem ali. São muitos, tá? São muitos personagens e mesmo assim todos eles têm o seu peso, a gente consegue se conectar com a emoção deles, com as motivações que eles têm, cada um deles. E é muito bom, é muito massa para poder refletir sobre a diversidade humana, sobre como que é difícil você ter uma opinião tão tão concreta, tão forte e inquebrável sobre uma coisa, sendo que é ponto de vista, entendeu? Sendo que existem vários pontos de vista, você pode ter ali a sua verdade imutável, aquilo que você acredita sendo algo que você acha que é a verdade absoluta, mas a outra pessoa, o seu próximo, vai acreditar em algo que é completamente oposto, mas não quer dizer que ele esteja errado ou que você esteja errado. Na verdade, são só pontos de vista. E cada um tem o seu motivo para acreditar no que acredita. E não tem o que fazer, entendeu? A vida, ela molda. Inclusive, uma coisa que eu queria falar é que o anime não, a obra, né, porque é um mangá também, a obra, ela é muito realista, eu achei ela muito realista porque ela mostra exatamente a crueldade que a vida é, como a vida é, ela é cruel em seus diversos aspectos e como que a liberdade, ela é uma farsa, na real, né? Como o próprio Eren diz, eu acho que na verdade o Armin falou pro Eren, e aí o Eren fala ali no final, no último episódio, eu acho, eu acabei de assistir, foi isso mesmo. No último episódio ele fala que se tornou escravo da própria liberdade. Então, na verdade, velho, não existe liberdade no seu sentido completo, 100% liberdade, isso não existe. E a obra mostra muito e enfatiza bastante a crueldade da vida, a arbitrariedade, a aleatoriedade de como os acontecimentos eles podem ocorrer, tipo, por exemplo, tá uma pessoa batalhando ali contra os titãs, pá, morre do nada, aleatório, filho. Não tem essa de, ai, eu tenho boas motivações, eu vou continuar vivo. Não, morreu, entendeu? O Erwin é um exemplo disso. Cara, todo motivado pra caramba, queria descobrir o que tinha, se haviam pessoas fora das muralhas, morreu sem saber de nada. Então, eu acho incrível como que mostra a crueldade da vida, mas ao mesmo tempo também mostra o quanto a vida ela pode ser bela, o quanto que a vida ela pode ser bonita, apesar de toda essa crueldade. Caramba, cara. E outra coisa que eu me lembrei agora é sobre o final da obra. Muita gente disse que não gostou do final da obra e eu realmente não sei o motivo. Nem fui atrás também para saber. Eu achei bem satisfatório. Não. Bom, lógico que eu queria que tudo acabasse bem, todo mundo feliz e etc. Mas eu achei bem satisfatório, bem, na verdade, realista, de acordo com a realidade. Como eu havia falado, ele mostra muito bem a questão da crueldade da vida, como ela pode ser ruim. E também, como eu já falei, que fala muito sobre o ser humano, entendeu? Inclusive, ali no final, quando o Armin, nas memórias, não, nos caminhos, quando o Armin pergunta ao Eren por que ele fez aquela escolha de derrubar 80% da população mundial, e o próprio Eren responde o seguinte: porque eu sou um idiota que teve acesso a... que teve mais poder do que deveria. Eu acho que foi algo assim que ele falou.
E eu acho incrível isso, cara, como que é real, assim, como que é realista essa representação do ser humano, sendo um ser limitado, um ser idiota mesmo, e que se tiver um poder extremamente forte, se for algo que beira ali a onipotência, ele vai fazer merda porque é o ser humano, entendeu? Eu achei muito interessante, não. Depois eu acho que depois eu vou ver ali porque o motivo do pessoal não ter gostado desse final, mas eu achei bem condizente com a realidade. É isso.